eu sou a professora Bárbara Pessoa, sou professora de Materiais Dentários e Dentística do curso de TSB da UERJ. Primeiro, gostaria de agradecer a equipe da jornada, em especial a professora Maria Isabel, por ter me convidado para palestrar uma aula sobre materiais dentários direcionados ao curso de TSB. Então, o objetivo da nossa aula agora que se intitula A Importância do Óxido de Zinco e Eugenol e do Cimento de ionômero de vidro para a Saúde Pública, é relembrar um pouco das características do óxido de zinco e eugenol e do cimento de ionômero de vidro, que são materiais de grande importância na saúde pública por conta de suas propriedades. Primeiro, a gente tem que entender que na atenção em saúde bucal para a saúde pública tem por objetivo realizar ações para a identificação, prevenção e a solução dos principais problemas da população, através de tecnologias apropriadas ao alcance de todos os indivíduos, que é o princípio da universalidade, mantendo o acesso à saúde bucal, aos tratamentos odontológicos para toda a população. Um grande problema da saúde bucal é a cárie, que ainda comete muitos brasileiros. Então, o combate à cárie, que tem características altamente destrutivas e com isso podem gerar problemas mais sérios com a sua extensão, com seu prolongamento, que pode acabar levando ao problema mais grave, que seria a perda do elemento dental. O Brasil tem avançado nos cuidados à saúde bucal. Isso pode ser verificado pelo índice CPOD, ou seja, um índice que avalia a quantidade de dentes cariados, perdidos e obturados da população. Ele calcula o número médio de dentes cariados, perdidos e obturados, ou seja, restaurados, aos 12 anos de idade. E ele é utilizado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, para avaliar a prevalência de cárie dentária em diversos países. Com isso, a gente consegue ter uma avaliação comparativa entre os diversos países. Quanto maior o índice CPOD, maior é a quantidade de dentes cariados, perdidos e obturados numa população. Então, a gente vai sempre objetivar com tratamentos preventivos diminuir ao máximo o nosso índice CPOD. Então, o C do índice CPOD significa dentes cariados, como as imagens mostram. O P da sigla CPOD, dentes perdidos, são os dentes que estão ausentes, que foram perdidos ao longo do tempo. E o O, que são os dentes obturados ou restaurados, significam os dentes que já foram restaurados, que já foram acometidos pela doença cárie e restaurados. A OMS recomenda como ideal um valor de CPOD médio menor que 1,1 aos 12 anos, ou seja, isso corresponde a uma prevalência de cárie muito baixa. Segundo o Ministério da Saúde, o índice CPOD no Brasil, em 1986, era de 6,7 e em 2010 ele já caiu para 2,1, ou seja, a gente teve uma considerável baixa, uma considerável diminuição do índice CPOD, ou seja, isso indica uma maior situação de saúde da população brasileira. No entanto, de 2,1 para 1,1 ainda tem uma grande diferença em relação ao que a OMS recomenda. Apesar do aumento significativo na expectativa de vida a partir dos anos 50, aumentam os anos de vida com doença. E a odontologia cirúrgico-restauradora é limitada na sua essência quando se trata de promover saúde. Ela é limitada no sentido da necessidade de ainda haver
muita situação em que a gente precisa restaurar, reabilitar o dente. Então a gente ainda precisa muito mais de uma odontologia restauradora, por conta de não haver tanta igualdade, inclusão social, a ponto de que muitas pessoas tenham acesso à saúde. E com isso acabe sendo necessário ainda uma odontologia restauradora. E com o tempo, presume-se que a gente vai conseguir, aumentando o acesso à população a atividades preventivas, ações preventivas de saúde, diminuir cada vez mais e até chegar, quem sabe, ao índice recomendado pela OMS. Então, apesar da melhora significativa quanto à prevenção e o controle da doença cárie, a mesma ainda prevalece, pois uma parte significativa da sociedade não tem acesso, informação ou mesmo condição econômica para a manutenção de sua saúde bucal. Então, com isso a gente pode concluir que, apesar de tudo, apesar dessa diminuição no índice CPOD, os métodos curativos ainda são muito utilizados. E com isso, dentre as ações de saúde bucal que devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de saúde, ainda se encontram as ações de recuperação, ou seja, as ações de diagnóstico e tratamento de doenças. Embora a gente ainda tenha um foco muito grande nas ações preventivas para minimizar e no futuro diminuir ao máximo a necessidade de ações de recuperação para tratamento de doenças. O tratamento ele deve priorizar procedimentos conservadores, ou seja, todos aqueles executados para a manutenção dos elementos dentários e com o menor desgaste da estrutura possível. Ou seja, se eu tenho um dente cariado, eu vou tentar diminuir ao máximo a cavidade que vai ser preparada, o tamanho dessa cavidade, remover apenas o necessário para que a gente não aumente o desgaste da estrutura do dente. E todas as vezes que a gente puder manter esse dente, por exemplo, se a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento de canal no dente para manter ele, ao invés de indicar uma extração, a gente vai sempre procurar manter, preservar esse dente. A principal motivação do paciente para procurar o dentista é a dor de dente. Ainda em 2017, essa é a principal motivação do paciente. Então, acaba que, por mais que a gente tente fazer técnicas preventivas, o paciente ainda tem muito histórico de medo do dentista, medo do que vai enfrentar e acaba deixando de lado o tratamento odontológico e com isso não faz também um controle preventivo com consultas regulares ao dentista, fora a técnica de instrução de higiene oral, que nem sempre está bem estabelecida. E com isso o paciente acaba procurando o dentista já em situações emergenciais, em situações em que a gente já tem cáries extensas e aí com isso segue a importância do uso dos materiais restauradores temporários, que serão muito importantes para sedação, ou seja, para minimizar, ajudar no controle da dor e para proteção daquele dente. Então, falar sobre os materiais restauradores temporários. Nós temos o foco dessa aula, o óxido de zinco e eugenol e o cimento de ionômero de vidro. A seleção do material, ela vai depender do objetivo, para manter ou restaurar a função ou manter o paciente confortável por um tempo limitado. O material escolhido vai depender da localização e do tamanho da cavidade. Os objetivos do uso dos materiais restauradores temporários são reduzir a sensibilidade e o desconforto de um dente, manter a função e a estética, proteger as margens do dente, prevenir o deslocamento dos dentes adjacentes ou antagonistas,
Então, quando a gente perde estrutura de dente, os dentes adjacentes ou antagonistas, eles vão tentar se acomodar de maneira a morder, a ocluir com a região que está exposta. Com isso, a gente também perde altura para, quando restabelecer a mordida do paciente, tá em condições ideais de equilíbrio e com aquela cavidade do mesmo tamanho como estava antes na parte oclusal. Cimentos podem ser usados por períodos curtos ou provisoriamente, dias a semanas, períodos com duração intermediária, ou seja, semanas a meses, ou períodos prolongados, anos, de acordo com o local da cavidade. O óxido de zinco e eugenol e o cimento de ionômero de vidro, eles formam barreiras efetivas contra a penetração de constituintes irritantes de materiais restauradores. Por isso, a grande importância deles para o uso como materiais restauradores temporários. E de acordo com seu tipo, eles também podem ser usados por períodos de curtos a mais prolongados e de acordo também com o local onde eles forem inseridos. Agentes de proteção do complexo dentina-polpa. São materiais especializados usados na cavidade preparada para proteger a polpa de traumas térmicos ou químicos. Então, quando nós temos uma dentina remanescente, ou seja, depois que eu removi toda a cárie, sobrou uma quantidade de dentina na cavidade menor que 0,5, ou seja, a gente tem uma quantidade, uma estrutura de dentina menor que 0,5 até chegar à polpa, nós teremos que usar materiais forradores, materiais para base e materiais para selamento. Então, aqui nessa foto a gente pode verificar a polpa e aqui uma ponte, uma estrutura de dentina menor que 0,5. Nessa região mais próxima, com essa quantidade de dentina remanescente tão pequena, nós usamos material forrador juntamente a essa região, esse representado como um azulzinho. Em cima dele a gente usa um material de base, que é o material amarelo, e por cima desse material de base a gente usa um agente de selamento. Quando nós temos material de uma dentina remanescente de 0,5 a 1,5 milímetros, nós usamos materiais de base e materiais para selamento. Então, aqui a gente pode verificar o espaçamento de dentina entre 0,5 a 1,5 da polpa. E aqui o material para selamento. Quando a gente tem uma quantidade, uma estrutura remanescente de dentina maior que 1,5, a gente somente utiliza agentes seladores. Então, os agentes de proteção do complexo dentina-polpa são os seladores, que abrangem os vernizes cavitários e sistemas adesivos, os materiais para forramento, que são cimento de hidróxido de cálcio, cimento de óxido de zinco e eugenol e cimento de ionômero de vidro, e materiais de base, que são os cimentos de fosfato de zinco, óxido de zinco e eugenol também, e também o ionômero de vidro. Então, a função do material de selamento, ele tem que formar uma espessura entre 1 e 50 micrômetros. É um agente que tem que ter uma espessura muito baixa. Ele tem por objetivo selar a embocadura dos túbulos dentinários para reduzir a sensibilidade, a penetração de fluidos e metabólitos bacterianos. Ele reduz a penetração de íons metálicos na estrutura dental. Materiais para forramento estimulam a formação da ponte de dentina e eles podem ter uma espessura formada de 200 a 1000 micrômetros. São esses materiais na cor azulzinha aqui representando. E eles têm por objetivo também proteger a região mais profunda da dentina, essa região mais próxima da polpa, contra a penetração de subprodutos dos materiais restauradores ou provisórios. Material para base.
Eles têm o objetivo de proteger o material para forramento, reduzir a espessura do material restaurador, por exemplo, as resinas compostas, e protegem contra estímulos termoelétricos. Eles são utilizados abaixo da região de esmalte também, em que não há o suporte de dentina. E agora terminamos a primeira etapa da aula,